difícil falar do meu primeiro grande trabalho no cinema, porque eu acho que as coisas ainda estão acontecendo. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar no filme chamado The Choice, que em português, no Brasil pelo menos, se não me engano, ele pegou o nome de A Escolha. Depois trabalhei em um curta chamado Taking Flight, que era um curtazinho da Pixar, e depois surgiu o La La Land. E antes disso, eu estava trabalhando mais com música e cheguei a participar da mixagem do DVD do Roberto Carlos, que foi gravado em Abbey Road, lá em Londres, também pelo estúdio Igloo Music. Bom, a diferença entre a mixagem e a edição de som é uma pergunta um pouco complexa, porque a edição de som ela vem um pouco antes da mixagem, mas durante o processo de mixagem você ainda acaba fazendo alguma coisa de edição. Bom, quando você está editando áudio, seja ele falado, seja ele música, a sua preocupação maior é que ele esteja no seu lugar, dentro de um timeline, porque um filme ele começa em 0 segundos e com o decorrer do tempo as imagens vão mudando, e então o áudio tem que acompanhar o que a gente está vendo na tela. Então, a edição consiste em você remover ruídos indesejados, consiste em você ter certeza que o diálogo está sincando, está sincronizado com a edição do vídeo. Então, o trabalho de edição ele é um trabalho de preparação para a mixagem. Você quer deixar o áudio o mais redondo possível, tudo no seu lugar, para que quando o processo de mixagem inicia, já esteja tudo mais certinho. E o processo de mixagem é você utilizar todo o som que você tem, equilibrar ele em volume para que um elemento não se sobreponha ao outro e que cada um tenha o seu momento. Então, numa cena de um filme, por exemplo, em que tem, vamos supor aqui uma cena de um casal que está tendo uma conversa romântica, então tem aquela hora que o clima baixa, assim, então a música tem que ficar mais ao fundo. Aí, digamos, uma das pessoas do casal se declara a outra e, de repente, depois a música sobe para aumentar o efeito emotivo do filme ou da cena. Então, o processo de mixagem, ele, legalmente falando, é você equilibrar o som e distribuir ele num espectro ou surround ou estéreo, para que as coisas, cada elemento ocupe o seu lugar, mas que não sobreponha um ao outro, que um não tenha mais... que cada um tenha sua determinada atenção, né, em determinado momento, mas sem atrapalhar um ao outro. Seria essa. Eu não sei dizer exatamente quantas pessoas fizeram parte da equipe de edição, de gravação, de tudo do La La Land, porque quando é um filme dessa magnitude, que tem muita coisa que é gravada em loco, tem várias cenas ao ar livre, que o pessoal fecha um cruzamento ou fecha um restaurante para fazer a filmagem. Então tem toda a equipe de filmagem que até certo ponto se mistura com a equipe de áudio, porque isso durante a gravação de um filme você tem uma equipe enorme, você tem operador de boom, você tem gaffer, você tem pelo menos 100 pessoas lá disponíveis para tomar conta do set, ver o que está acontecendo. E depois esse áudio que é captado junto com o vídeo, ele passa por um processo de edição que o diretor costuma acompanhar, mas é um processo que ele parte do vídeo. Primeiro é feita a edição do vídeo, qual cena vai em qual lugar, qual a extensão de cada cena. Então o áudio vem junto com o vídeo e passa por um processo de edição que certa parte é feita pela equipe de gravação, e depois que está tudo gravado, tudo pronto, isso vai para o processo de pós-produção, que foi onde eu estive envolvido a maior parte. Você falou sobre, perguntou onde foi mixado e se era terceirizado. Então tem uma certa parte que é feito em estúdios específicos. O processo inteiro de construção de um filme ele é desmembrado em tantas partes e essas partes são entregues para pessoas distintas, instituições distintas, e depois isso é tudo combinado no processo de mixagem, que é o processo de pós-produção. Então chega a música do compositor, chega o score do filme,
chegam, os atores tiveram que ir para cantar as músicas novamente, e grande parte das músicas foram arranjadas em outros lugares, para depois o processo de finalização de mixagem, que é o chamado de rescoring mixing, ser finalizado no Igloo. Então, é muita gente, passa na mão de muitas pessoas. Quando eu comecei a trabalhar no La La Land, ele ainda era, realmente eu trabalho, a maior parte do que eu faço é pós-produção, mas ele ainda estava em processo de criação. Por se tratar de um musical, tinha muita coisa que estava sendo experimentada ainda. Então, quando o La La Land, quando eu vi as partes do La La Land pela primeira vez, eu tinha só um áudio e um timeline. Eu tinha um relógio que me mostrava o tempo, e eu tinha umas versões que são as versões demo das músicas. E a gente estava tentando distribuir aquilo, tentando fazer uma mixagem prévia para mandar isso de novo para o diretor, para que isso fosse reencenado num outro dia de gravação. Então, meu primeiro contato com o filme foi puramente áudio. Depois que chegou uma edição mais completa, e aí, quando a edição começa a chegar pedaços, ela chega em cues separado, o que a gente chama de cue, são cenas específicas nas quais a gente junta a música que vem do compositor com as falas que vem da equipe de gravação, de filmagem, e aí entra a parte de sound design, que é efeitos sonoros e tudo mais. Então as coisas começam a se encaixar, mas a gente faz por partes, a gente não faz do começo ao fim. A gente começa a fazer cenas específicas e depois junta-se tudo em uma sessão só e faz uma passagem de mixagem final. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha muita ideia de como seria o filme, mas eu diria que pelo calão das pessoas que estão envolvidas, eu já sabia que era a Emma Stone, que era o Ryan Gosling. Então, assim, você imagina que vai ser um projeto grande, mas é impossível prever que vai ganhar prêmios ou se não vai ganhar, se vai ser um sucesso de bilheteria ou não. Olha, para ser bem sincero, eu fiquei surpreso, porque quando o filme chegou, eu sabia que era um musical. E geralmente em um musical, ele é, eu diria que 90% cantado, e não tem tantas falas. E esse filme, como fugiu um pouco disso, eu fiquei impressionado positivamente, eu gostei bastante. A minha cena favorita é a cena mais pro final do filme, onde o Ryan Gosling, né, o ator principal, o pianista, ele já tem o seu bar e ele está tocando, e essa atriz, que é a Emma Stone, vai já com uma vida de 5 anos, sei lá quanto tempo que eles não se viam, e ela vai visitar o bar por acaso e ele toca uma música no piano, uma música instrumental, e passa o flashback assim, do que poderia ter sido a vida deles. Essa foi a minha cena favorita. Não fui eu propriamente quem participou da edição dessa cena, mas eu tive presente e vi como foi difícil. É a cena inicial do filme, que é a cena no trânsito de Los Angeles, bem clássico, porque aqui sempre tem trânsito, aqui é horrível, dependendo da hora do dia. E então tem aquela cena inicial do filme onde as pessoas estão cantando parados no trânsito. Como são várias pessoas e são vários ângulos diferentes e envolve dança e coreografia, foi uma cena difícil de editar, tanto na parte visual de filmagem quanto na parte de áudio. Foi complicado. Esse ramo de áudio, ele não existe eu diria que um trilho certo, assim, de sucesso, uma progressão lógica. Ele é muito de altos e baixos, então o fato de ter feito um filme participado de um filme que está fazendo tanto sucesso, não é garantia de sucesso futuro. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhei nesse filme, eu também faço vários outros que não têm o mesmo sucesso, vamos dizer assim. Então, trabalho é trabalho e é sempre bem-vindo. Então, eu prefiro continuar tentando trilhar o meu caminho. Espero que renda frutos, sim, mas só vou saber daqui a um tempo.
Provavelmente eu vou assistir o Oscar de casa com a minha esposa, porque a gente gosta da tranquilidade e talvez principalmente pela... eu estou em uma época que eu estou trabalhando muito, então qualquer tempo de descanso é descanso, sabe? Eu tenho trabalhado várias horas por dia e tal, então quando eu tenho um tempinho para relaxar, ficar mais tranquilo, eu procuro fazer isso em casa com a minha esposa. A gente provavelmente vai vir aqui na televisão tomar um vinho e torcer. Eu estou no meio do processo de mixagem de um filme que deve ser lançado esse ano ainda, que tem alguns atores, eu diria que de alto escalão, mas eu ainda estou num contrato de non-disclosure, eu não posso falar muito, mas é um filme que conta uma história familiar, basicamente em torno de um relacionamento de um filho, um jovem, com seus pais, que descobre que o pai biológico está vivo, e ele consegue encontrar o pai. Então a história desenvolve a partir daí. Mas eu, infelizmente, não posso falar mais. A gente assistiu um filme acho que foi ano passado, eu digo a minha esposa e eu. E é engraçado porque como eu mexo com áudio, assim, ela já está bem mais esperta, ela está sempre atenta ao que está acontecendo. Às vezes ela que me fala, olha, você viu aquilo lá que ficou meio mal feito e tal. Então, quando a gente assistiu o The Revenant, O Regresso, eu acho, em português, tinha uma cena específica em que tinha um índio falando e a gente dava para ver que o áudio estava um pouquinho estranho, assim. Mas é um filme fantástico, assim, eu acho que só quem realmente está sempre mexendo com isso no dia a dia deve ter notado, assim. O que eu acho legal, assim, de filmes é que às vezes você cria uma história, você cria um personagem, e esse personagem ele toma vida própria, né? Ele fica meio que imortal. Então, quando a gente foi assistir o Star Wars, o último que saiu sem ser o Rogue One, foi assim, passou-se tanto tempo do anterior, mas os personagens ainda estavam tão frescos na memória de todo mundo, assim. Então eu fiquei muito impressionado com isso. Eu gosto desse negócio, assim, da arte que você faz, por mais que ela seja fictícia e tudo mais, é um negócio que tem vida própria, sabe? Então o que me salta à cabeça foi o Star Wars, assim. Eu gostei muito da edição. É sempre divertido, assim, né? Como espectador, ver, para mim, pelo menos, pessoalmente, assistir um filme que se passa num mundo que não existe, né? Então, eu gosto muito dessa parte criativa e tudo mais, eu me divirto.